Estão vendo a tela, né? Sim. Legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre armazenagem, né? A prova, acho que no geral todo mundo foi bem, né? Foi super fácil, foi as questões do AVA mesmo, né? Então todo mundo tirou nota boa, né? Ninguém tirou nota baixa, né? Foi tudo legal, né? Então a gente vai começar a falar hoje sobre armazenagem. Estamos pegando os tópicos do processo logístico, né? E hoje a gente está na seção 2.2, o tema é armazenagem. Então a primeira coisa que surge para a gente, né, é a pergunta, né? Que fatores ou quais fatores devem ser considerados em relação à localização ao espaço físico, né? Capacidade. Então, o que deve ser considerado? A gente vai discutir um pouco na aula de hoje isso, né? O que deve ser considerado? Quando a gente vai montar um armazém, o que precisa se preocupar? Capacidade, o que a gente vai armazenar dentro desse armazém, né? Qual que é a localização, né? Então, esse é tema para a gente discutir um pouco hoje, né? Que tipo de depósito é mais apropriado para o nosso negócio, né? O que impacta nisso, né, no nosso negócio? Então, cada tipo, cada tipo de negócio tem um tipo de depósito melhor, né? Então, quer dizer, a gente tem até aqui exemplo aqui embaixo, né? Se a gente trabalha com milho, é, commodities, né? Milho, soja, a gente utiliza esse tipo de armazenagem, né? Se a gente utiliza peças pequenas em caixas, é esse tipo de armazenagem. Então, é importante também ter essa linha, né? Quanto aqui nesse desenho aqui ou nessa foto, né? Quanto que a gente armazena, que pode armazenar em cima, né? Aqui tem uma quantidade de caixas que pode colocar uma em cima da outra para não estragar o produto, né? Então, isso tudo tem que ser observado quando a gente vai se preocupar com a parte de armazenagem, né? Outra coisa, né? Que tipo de layout, né, deve ser considerado? O desenho, como que vai ser nosso armazém, né? Vai ser assim com prateleiras? Vai ter corredor? Como vão ser os corredores, né? Quais os espaços que devem ser considerados dentro desse, né, no nosso layout? Como que vai ser? Vai entrar empilhadeira? Se tiver empilhadeira, qual que é o tamanho da empilhadeira, né? Então, tem que ter esse espaçamento para que se possa fazer o armazenamento, né? O que vai ter dentro o que vai correr dentro do nosso corredor aqui, tamanho das caixas, tudo isso precisa ser considerado na hora que a gente monta o nosso depósito, tá? E quais elementos da armazenagem devem ser considerados? Como deve ser analisado? Então, é aquilo que eu comentei, né? As caixas são pesadas uma em cima da outra, quanto que a gente pode armazenar? Se o ambiente for úmido, será que meus produtos não podem estragar por ser úmido? Ou se for muito quente, meu armazém for muito quente, eu preciso ter ar-condicionado ou não preciso me preocupar. Então, quer dizer, tudo isso são situações que o gestor da logística precisa estar atento quando for montar um armazém, tá? E outras que a gente vai estar discutindo na aula de hoje, tá? Então, muitas organizações elas estão buscando a eliminação da operação de armazenagem, né? Porque,
como a gente viu, só voltando aqui, né? Existe um custo para, como no caso aqui desses silos, né, para armazenar milho e tudo mais, existe tudo um custo para construir isso, né? Ou mesmo no armazém, existe um custo para se manter isso tudo é, em estoque, né? Então, muitas empresas estão procurando trabalhar com just in time, né? A gente já comentou um pouco em algumas aulas, né? Que as indústrias automotivas elas trabalham muito no just in time. Quer dizer, o que é o just in time? Na hora que vai começar a produzir, o fornecedor entrega, né? Então, é no momento exato, né? Então, isso é uma vantagem, porque as empresas não têm o custo de armazenagem, ela já recebe o produto e já recebe a matéria-prima, recebe o produto para produzir o produto dela, não precisa fazer o estoque, né? Então, tem um ganho de valor aí, né? Mas, em contrapartida, nem sempre é possível, porque algumas realidades, né, são relativas aos processos, aos produtos, fornecedores, localização, lead time, né, o tempo de entrega. Então, muitas vezes não dá para se trabalhar com just time, né? Então, dependendo da situação, não dá para trabalhar. Mas as empresas que conseguem fazer esse processo de just in time, ter um bom acordo com o fornecedor, né? E consegue ter um ganho, né? Então, o fornecedor entrega no momento que ela vai utilizar, tá? Bom, aí é trazido para a gente, né? Qual que é a diferença de armazenagem e estocagem, né? Então, a gente precisa definir um pouquinho o que é armazenagem e o que é estocagem. Então, a armazenagem, ela inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e à distribuição de materiais. Então, tudo que está envolvido com a guarda temporária do material, que é a estocagem, entre o produto, fica armazenado e depois vai para a área de produção ou vai distribuir para cliente ou para outro local, tudo isso é um envolvimento com armazenagem, né? Então, a gente tem aqui, é trazido para a gente um exemplo quando a gente compra arroz e feijão, né, no mercado, né? Então, o que a gente faz? A gente vai, compra no mercado, mantém numa despensa, né, ou no armário de cozinha da casa, a gente compra, traz do supermercado e coloca no armário, né? Depois, o que a gente faz? Ao chegar do mercado, a gente provavelmente verifica o produto, vai decidir onde vai guardar. Se guarda ele é, na própria embalagem, né, ou um pote. Tem pessoas que guardam num pote o arroz, o feijão, né? E levará até o local de guarda até o momento da sua utilização, sempre controlando para que não falte no momento desejado. Então, todo esse processo aqui, né, o envolvimento desde da compra do produto, a chegada do produto, a forma que a gente vai escolher para guardá-lo, né? E o controle dele, tudo isso é chamado de armazenagem. Então, quando a gente está falando de armazenagem, não é só guardar o produto, mas é, é receber esse produto, ver onde que a gente vai colocá-lo e depois ter um controle da saída dele para que não falte, né? Então, tudo isso a gente considera como armazenagem, tá? Então, todo esse processo faz parte da armazenagem. No caso da estocagem, né, o que ela é? É apenas a guarda física do produto, né? Então, a gente, pensando no mesmo exemplo anterior, né, a gente pode falar que a gente comprou lá arroz e feijão e guardou, pronto. Isso chama-se estocagem. Não tem controle, não tem ver quando acaba, é só o ato
de deixar num lugar guardado, isso é chamado de estocagem. É diferente da armazenagem, que ela faz todo o controle na hora que recebe, de que forma vai armazenar e o controle quando acabar. Então, é um pouquinho distinto. A estocagem, ela faz parte da armazenagem, ela está dentro, é só a guarda física, é uma parte da armazenagem, a estocagem. A armazenagem, ela envolve todo o processo, né? Então, aqui a gente tem até um exemplo aqui de uma estocagem, né? Quer dizer, são os produtos todos guardados de uma forma na empresa. Né? Então, o que que é a armazenagem? Ela serve de apoio ao desempenho das atividades primárias da logística. O que que ela envolve? Administração do espaço necessário para manter os materiais estocados, que podem ser na própria fábrica, como também em locais externos, que são os centros de distribuição. Então, a logística se preocupa onde vai estar o produto, né? Ela vai estar armazenado na empresa, vai estar armazenado no centro de distribuição. A logística tem que ter essa visão da quantidade de produtos, onde que está armazenado, para que não falte em determinado momento, né? Então eu preciso desse produto, onde ele está, em que parte do estoque estocado que ele está, né? E a área que controla a armazenagem tem que saber essa informação, tem que ter essa informação, tá? A armazenagem ainda envolve a localização, dimensionamento, arranjo físico, equipamentos e pessoal especializado, né? Então, vocês imaginem um, uma armazenagem grande, né, de produtos, e quando a gente precisa, a gente não sabe onde está, onde localiza, né? Então, a localização faz parte do trabalho da área de armazenagem. Eu quero pegar um produto A, eu tenho que ter uma facilidade para localizar onde está, né? Eu tenho que ter um lado de dimensionamento, o local que eu vou armazenar tem que ser de um tamanho exato que eu consiga guardar meu produto, né? E mesmo a parte do arranjo físico, quer dizer, não pode ficar jogado de qualquer forma, tem que estar bem organizado para que não estrague um produto, que fique de fácil movimentação, né? As pessoas treinadas, tem que estar pessoal treinado para saber movimentar toda a parte do estoque do produto, a parte de recuperação de estoque, saber quanto que tem de produto lá, projetos, criar projetos de locais, de docas de armazenagem, baías de atracação para barcos, navios, né? Embalagens, tem que se preocupar também como que vai ser feita a embalagem, área para a embalagem, onde que vai ficar armazenado o, a embalagem de determinado produto, se vai ser caixa, como que vai ser montada essa caixa para enviar para o cliente, né, para o transporte para o cliente, o manuseio, a movimentação, necessidade de recursos financeiros. Então, a área da armazenagem, o gestor de armazenagem tem que estar preocupado que investimentos na área dele, na área de armazenagem, né? Então ele tem que se preocupar com recursos financeiros, tem que fazer orçamento anual sobre os investimentos na área de armazém e também na parte de recursos humanos, tem que saber o que vai precisar de pessoas, o que vai precisar de capacitação para as pessoas. Então, são várias atividades que têm responsabilidade a área de armazenagem, o gestor de armazenagem, com toda a sua equipe trabalhando, né? A gente tem que o centro de distribuição, né, com a abreviatura CD, é um armazém estrategicamente instalado numa região geográfica, possibilitando
a facilidade da distribuição física, né? Então, se vocês irem pelas algumas estradas de São Paulo, né, próximo da capital, vocês vão ver diversos centros de distribuição de grandes marcas, né, de Carrefour, de é, Magazines Luiza, Casas Bahia, vocês vão pelas estradas, vocês vão ver grandes centros de distribuição. Por quê? São perto das estradas, são locais estrategicamente instalados para quê? Para facilitar a ida de caminhões, recebimento de material, saída de material para enviar para os clientes ou para lojas, né? Que não deixam de ser clientes. Bom, quais são os objetivos da armazenagem, né? Primeiro, maximizar o uso do espaço, como eu comentei. Uma área de armazenagem custa dinheiro, né? A área de armazenagem tem que aproveitar ao máximo o uso do espaço. Então, tem que ser muito bem calculado, não pode ter área sobrando, né? Então, se tiver área sobrando, está tendo custo sem ter retorno, né? Então, tem que maximizar o espaço. Permitir fácil acesso, né? Acesso fácil ao uso de materiais. Quer dizer, não adianta nada a gente ter uma área de armazenagem, colocar todo o material e a gente não consegue acessar o material do fundo, né? Do nosso armazém. Então, tem que ter bem definido os corredores, tem que ser fácil acesso ao material que a gente quer, não pode ficar em local que não tenha um empilhado no outro, que não consiga pegar esse material, tá? Garantir condições adequadas de estocagem, né? Foi aquilo que eu comentei anteriormente. Precisa se preocupar com temperatura, dependendo do produto, que tipo de temperatura que tem que ter, ventilação, armazenamento um em cima do outro, então as condições têm que ser adequadas, né? Então, a área de armazenagem tem que garantir que tenha condições boas para armazenagem. Controlar os estoques e as atividades da armazenagem, quer dizer, a área de armazenagem tem que estar controlando, sabendo os produtos que entram, os produtos que saem, para quando precisar chegar e falar assim, olha, tem tantos tantos desse produto, uma quantidade que possa ser informada e ser, quando chega no estoque mínimo, informar a área responsável por compras para que mantenha o estoque. Quer dizer, a área de produção, por exemplo, precisa que um produto esteja em estoque para ele produzir. Se a área de armazenagem não tiver um bom controle de estoque e for precisar de um determinado produto, pode ficar a produção parada. Então, a área de armazenagem ela é responsável por controlar o estoque. Minimizar avarias, perdas e roubos, né? Então tem que se preocupar com a segurança do armazém, né? Quer dizer, não pode, tem que ter parte de verificação de roubos, cuidado com o manejo do material para não estragar, para não causar avarias, né? E mesmo perdas, né? Se não tiver um bom controle de estoque, pode ser que tenha uma movimentação não seja um controle correto, vai ter perda de material, né? Permitir uma movimentação eficiente do material, quer dizer, você tem uma movimentação fácil no armazém, mas também uma movimentação fácil do material, né? Não pode ter dificuldade para movimentar o material.
Se você empilha em várias caixas, você tem que ter a preocupação que a caixa que está embaixo precisa é, ter facilidade para retirar e ser aproveitada, né? Permitir a utilização efetiva da mão de obra e equipamentos, quer dizer, a área de armazenagem tem que ficar atenta, né, à mão de obra, se todos os funcionários estão trabalhando, se os equipamentos estão de boa qualidade, se as pessoas que estão trabalhando estão treinadas para fazer o trabalho, para fazer determinado trabalho. Então, é uma responsabilidade da área de armazenagem também. Separar os materiais de maneira rápida e confiável, esse é um ponto importante, né? Porque se você tiver o fácil acesso ao material, uma movimentação eficiente, você consegue separar rápido, né? Para que você não seja um gargalo no processo como um todo, né? Então, se você demorar para disponibilizar o material, pode atrasar a produção, pode atrasar o embarque do produto para o cliente, né? Então, tem que saber, tem que ter esse controle de separar bem os materiais, né? Despachar rapidamente os materiais ao seu destino, quer dizer, tem que ter uma equipe preparada para que consiga embalar, que consiga emitir a nota fiscal correspondente ao material para que consiga despachar. Então, muitas vezes você tem todo um armazém funcionando bem, né? E na hora de emitir a nota fiscal, o que é o documento para se fazer o transporte, a pessoa não tem experiência para emitir nota fiscal e demora para despachar o material. Então, eu já trabalhei em várias empresas que tinha problema disso, quer dizer, existia uma única pessoa que sabia emitir a nota fiscal, essa pessoa às vezes estava almoçando, precisava emitir uma nota fiscal na hora do almoço, ninguém sabia calcular os impostos que ia na nota fiscal, coisa parecida, tinha que ficar esperando a pessoa voltar do almoço para emitir a nota fiscal. E com isso, atrasava muitas vezes 1 hora o despacho do material. Quer dizer, então, não adianta nada você ter tudo funcionando direitinho e a parte final, que é a parte de emissão de nota fiscal ou alguma regulamentação, não funcionar direito. Então, tudo isso aqui precisa ficar funcionando corretamente, tá? Aí a gente tem 4 razões básicas para armazenagem, né? Por que a gente tem que se preocupar com armazenagem? E a gente tem 4 razões básicas, né? Uma primeira que é reduzir o custo de transporte e produção. Então, se a gente tem uma boa armazenagem bem feita, a gente consegue reduzir o custo do transporte e produção. Então, essa se daria por meio da compensação ou manteria um estoque em locais estratégicos, minimizando os demais custos. Quer dizer, se a gente tiver produtos em locais estratégicos ou depósitos estratégicos, a gente não fica gastando dinheiro com transporte que não precise, né? Então, esse lado de desenho de onde vão ficar os armazéns são bastante importantes. Quer dizer, às vezes compensa para a empresa, se ela tem uma única fábrica, ter uma área de armazenagem perto da fábrica. Não adianta nada ela ter uma área de armazenagem muito longe da fábrica, que aí precisa de um produto, vai ter que ter um tempo de transporte até a fábrica, e aí vai ter um custo, pode atrasar a produção, pode ter um custo de produção. Então, todo esse desenho é importante para a empresa, né? E se você tiver um bom estudo da área de armazenagem, você vai reduzir o custo de transporte e também da produção, né?
Coordenação de suprimentos e demanda, né? O que é isso? É garantir o atendimento da demanda por meio da disponibilidade de suprimentos. Quer dizer, se você tiver um estoque muito bem feito de matéria-prima, de suprimentos, você vai conseguir garantir que a sua demanda vai ser atendida. Então, tem o seu estoque de suprimentos, ele tem que ser bastante integrado com aquilo que vai ser demandado pelo mercado, né? E isso tem que ser uma boa comunicação entre a área de vendas, né? Então tem que ter uma boa integração da área de vendas junto com a área de armazenagem, com o controle de estoque, para quê? Para que você consiga ter os suprimentos preparados para fabricação, disponíveis para fabricação. E tudo isso depende dessa coordenação bem alinhada dentro da empresa. Necessidade de produção. Então, para alguns produtos específicos, a exemplo de queijo, vinho, bebidas alcoólicas, é requerido um período de maturação ou envelhecimento, o que ocasiona a necessidade de armazenagem durante o processo. Então, quer dizer, para esse tipo de produto, muitas vezes a área de armazenagem precisa trabalhar junto com a produção, que vai precisar fazer um armazenamento esperando no meio do processo de produção, né? Então, quer dizer, a área de armazenagem tem que também estar ligada à área de produção, saber como é o funcionamento do negócio, né? No caso de bebida alcoólica, precisa ter tonéis para armazenar. Na parte de queijos, tem que ter uma área específica que o queijo vai ficar um período armazenando, maturando, né? A mesma coisa o vinho, né? Tem que ter tonéis para que possam ser armazenados, né? Então, a área de armazenagem trabalha nessa linha também, sempre em conjunto com as outras áreas, ora com vendas, ora com compras, ora com produção. Então, ela tem muito envolvimento com todo o processo da companhia. Considerações de marketing, né? Então, tem que buscar uma melhor disponibilidade do produto no mercado, deixando mais próximo do consumidor e gerando melhor atendimento com relação a prazos, gerando efeito positivo nas vendas. Então, a área de armazenagem precisa estar ligado àquilo que a área de marketing busca do mercado, né? Muitas vezes mudando o tipo de embalagem, né? Que o mercado não está contente com determinada embalagem, o produto não está chegando, não está chegando numa qualidade boa, né? Hoje a gente tem visto muita entrega, muito delivery, né? Então a gente vê a qualidade das embalagens que as empresas estão trabalhando com delivery, né? Uma embalagem muito boa, né? E por quê? Então, o que é isso? Dentro das empresas tem uma área de armazenagem preocupada com a parte das embalagens, né? Então a gente vê sacos de papel grosso, né, para não estragar, e no lado de bem identificado, né, identificado os produtos e mesmo em caixas, né, caixa de papelão, tudo isso faz parte da área de armazenagem trabalhando em conjunto com a área de marketing, tá? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, professor? Estou um pouquinho atrasado, mas agora estou na ativa. Legal, qualquer coisa depois você pega a aula gravada aí. Tá certo, professor. Obrigado, viu? É. O processo de armazenagem ele tem passado por profundas transformações, né? Só a armazenagem, de todas as áreas das empresas têm passado inserido, né?
sistema de informações aplicado à gestão. No caso da armazenagem, também, né? Então, a gente tem muita automação, né, envolvida na armazenagem, né? Então, são sistemas automáticos de movimentação, separação de produtos. A gente tem é, empresas que inserem robôs, né, para buscar, para localizar produto e tudo mais. Tudo isso faz com que agilize, né? E aí acaba tendo uma revisão do conceito de armazenagem como instalação, como a principal finalidade de estocar produtos, né? Quer dizer, além de estocar, você tem também todo um lado de tecnologia da informação aplicada na logística e na armazenagem. Para quê? Para agilizar o produto, que então a gente tem leitura de código de barra, localização. Dentro dos armazéns, a gente tem radiofrequência identification, né, RFID, que identifica os produtos por chip. Então, automação à vontade dentro da área de armazenagem, né? Então, quem trabalha com armazenagem tem que ficar atento ao que surge novo no mercado, né? A gente tem também alguns novos instrumentos de armazenagem, né, que são a verticalização. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é os produtos colocados um em cima do outro. Então, é a verticalização, gestão dos estoques, automação na armazenagem, endereçamento móvel, né, quer dizer, fácil localização, cada rua tem uma identificação, e aí você consegue identificar através de código de barra, ou mesmo com leitor, né? Então tem todo tipo de automação possível que utiliza-se na parte da armazenagem, tá? Então é um lado interessante, tá? A gente tem aqui agora um vídeo da Volkswagen da Alemanha, né? Vamos ver se vai o som aí. Tá indo som? Seja um Gol. Tá indo o som, pessoal? Tá sim, professor. Ah, legal. Beetle. Legal, né? Nossa, demais, professor. Bom, muito bom. As ideias que era assim. Esse claro, esse é o top do top. É o top do top, né? Mas existe a possibilidade de fazer alguma coisa parecida, né? Com robôs e tudo mais. Claro, tem investimento, mas vocês veem, é um lado de segurança, sabe direitinho onde está o produto, está tudo movimentação, né? Não tem até o lado de que as pessoas reclamam, né? Você compra um carro zero, mas tem alguém dirigindo dentro do estoque e tudo mais, você já não pega um carro zero, você pega com alguns metros rodados, mesmo que está dentro do estoque, mas no caso aí o carro ele fica só movimentando pelos robôs, né? Então é um negócio bastante interessante e um negócio bastante seguro também, né? E aí você sabe o produto direitinho, tal. Então a área de tecnologia ela está muito desenvolvida na parte de armazenagem, né? Aí continuando, né? Como que é constituído o processo de armazenagem, né? Então ele pode ser armazenado por materiais ou produtos, né? Os bens que passarão pelo processo de armazenagem poderão ser matéria-prima, subconjunto ou componentes, produtos em processo, produtos acabados. Então,
armazena-se tudo, né? Desde matéria-prima até produto acabado, ou partes do componente, subconjunto, produtos em processo, né? Alguma coisa que está sendo trabalhada, como a gente comentou anteriormente, como queijo, vinho, né? Que ele é produzido, mas ele não, se você não, o queijo, por exemplo, você produz o queijo, você não pode já vender, ele tem que ficar armazenado num determinado momento, um período para que ele mature e que ele possa ser vendido. Então, são produtos em processo. Então, materiais e produtos faz parte do processo de armazenagem, tá? O outro é recursos humanos, né? Que o recurso humanos está ligado à mão de obra, são os profissionais alocados no processo de armazenagem. Então, o que que a gente tem? Conferente, almoxarife, aquele que controla o estoque, operador de empilhadeira, operador de separação. Então, existem inúmeras funções dentro da área de armazenagem. Cada um com a sua especialização, né? Então, quer dizer, operador de empilhadeira tem que ter toda a parte de treinamento. Imagina se o operador de empilhadeira começa a derrubar os produtos, derrubar o material, bate a empilhadeira, né? Então, quer dizer, tem que ter mesmo treinamento, né? Para cada um dos casos tem que ser, mesmo o conferente tem que saber aquilo que ele confere, quais os itens que ele confere para que não dê erro, né? O almoxarife, o cara que trabalha no almoxarifado, que ele vai pegar o produto correto. Então, todos têm que estar treinados, tem que ser pessoal especializado, né? Equipamentos de movimentação e armazenagem também fazem parte, né? São os equipamentos utilizados para a movimentação dos materiais, dos produtos, com o intuito de disponibilizar no local de destino, podendo ser estoque, produção, carregamento do transporte, aí vai. Então, as empilhadeiras fazem parte da movimentação do estoque, né? São os equipamentos, tá? O outro, né, já os equipamentos de armazenagem ou estocagem são as estruturas geralmente disponíveis para a guarda física do material, né? O produto, o equipamento mais comum é o porta-pallets, né? Então, ele é uma madeira que fica embaixo para se fazer o transporte, né? As estruturas, né? As estruturas são referentes à estruturação do fluxo de informação e de materiais, né? E aí vem aquela pergunta, né? Quais as etapas do processo de armazenagem? Como é realizada a comunicação e interação entre as atividades, né? Então, geralmente, o processo é subsidiado pela tecnologia da informação, a TI, para que exista maior rigidez e assertividade. Quer dizer, você utilizando a tecnologia da informação, vai ser muito mais fácil você buscar as informações, localizar as informações do produto, saber onde está o produto, saber o produto certo, né? E aí escolher o produto certo, assertividade e mais rapidez para ter esse produto disponível para quem precisar usar, né? Os edifícios, né, o espaço, diz respeito ao local de armazenamento. A armazenagem pode ser feita em armazém, galpão ou até em pátio mesmo, né? Então, eu trabalhei numa empresa que ela trabalhava com barras de ferro grande, né, de largura grande, e o armazenamento era no pátio. No próprio pátio ficavam as barras de ferro. Então não precisava ficar um galpão, né? Ou dependendo de que se precisa, porque quando essas barras elas entravam na produção, ela normalmente ela já fazia uma polida na barra, mesmo que ela tivesse alguma coisa de ferrugem,
essa polida já limpava, então ela podia ficar no pátio, né? E aí, mas dependendo do produto, precisa ficar no armazém, precisa ficar no galpão, né? Então, podendo ser esse espaço físico próprio ou de terceiros. Após decidir onde armazenar e o que armazenar, outros são os fatores essenciais para a gestão. Quer dizer, você onde armazenar, como armazenar e como você vai movimentar são os fatores importantes para você ter a preocupação, né? Outros fatores que devem ser considerados com relação ao espaço físico é a localização do depósito, né? Então, inicialmente, se deve definir uma região geográfica, depois definir a cidade, o bairro, o local específico, considerando os fatores potenciais da região, como custo, regulamentações locais, recursos humanos. Então, quando você vai definir um depósito, ou você vai um local de armazenagem, você tem que se preocupar com tudo isso, né? Às vezes você coloca um depósito e numa determinada região da cidade e a legislação proíbe entrar caminhão pesado lá. E você vai precisar que entre caminhão pesado para movimentar seu estoque. Pronto. Se você não se preocupou com isso, né? Ou então você vai montar um depósito num local onde não tem pessoas para trabalhar. Você vai numa cidade onde tem muitas pessoas idosas que você não tem pessoas para trabalhar. Então, quer dizer, são diversas formas de você se preocupar para montar um depósito, né? Então, são assuntos interessantes, né? Custos, né? Como são os custos da região, né? Desde custos com estrada, se tem muito pedágio, né? Como que fica, né? Então, se tem potencial para facilidade, estradas fáceis, né? Se tem investimento da prefeitura em estradas vai facilitar a sua vida. Então, são diversos itens que o gestor de armazenagem tem que se preocupar na hora de escolher um armazém, de montar uma área de armazenagem, né? Vamos lá. Dimensionamento, né? Então, o que a gente tem? Naquela linha, você tem que dimensionar, é necessário definir a área de depósito para atender a demanda e a estratégia da organização. A capacidade do local garante uma melhor gestão, porém não significa que quanto maior é melhor, mas sim que deve ter condições de suportar as necessidades da organização. Então, quer dizer, você tem que dimensionar o seu armazém para atender a necessidade agora e para atender expansão, mas também não pode ser muito grande, porque você vai ter tudo que você for investir em armazenagem, uma área para armazenagem, estrutura e tudo mais, você está gastando dinheiro. Então, não adianta nada você construir uma coisa gigante se você não vai utilizar. Então, o dimensionamento é importantíssimo e faz parte da preocupação do gestor de armazém, né? O fluxo de operação, né? O fluxo de operações de armazenagem está diretamente ligado à configuração da instalação, o layout, né? Em inglês, layout, dessa forma, estabelece a relação física entre a atividade do armazém. Então, quer dizer, como vai ser o desenho interno do seu armazém, como vai ser a movimentação. Essa preocupação é grande, porque se você não tiver bem estruturado, vai impactar determinadas coisas na sua empresa, né? Então, o desenho do layout do armazém tem que ser muito bem estruturado, tá? O fluxo das operações. Então, aqui ele traz para a gente, né? Uma forma de um fluxo nu, né? Então, quer dizer, você tem um armazém, você tem o recebimento, né? Que
entra por um lado e a expedição sai pelo outro, do produto, né? Para quê? Para que você não tenha, quem for buscar o produto, for retirar o produto, vai só nessa janelinha aqui. Quem estiver entregando o recebimento é aqui. Então, é uma movimentação do seu armazém em um. Imagina se você, na mesma, tiver uma única portinha, que é expedição e recebimento. Vai afunilar o trabalho do seu armazém. Então, aqui é um tipo dependendo da necessidade, você pode fazer numa linha dessa, né? Então, você faz o recebimento e a expedição. Tudo funciona dentro do armazém, mas funciona como se fosse uma letra U, né? Então, é um exemplo que é trazido para a gente. Existe também o fluxo em I, né? Então, entra por um lado, recebe de um lado e sai pelo outro, né? Então, sempre tem que ter o planejamento de como que vai funcionar o seu armazém, tá? Então, esse aqui é o fluxo nesse caso aqui, é como se fosse a letra I, né? É uma linha reta, tá? Aqui tem um desenho mais estruturado, explicando algumas atividades do fluxo de operação do processo de armazenagem, né? Então, a gente tem, aqui em cima, a gente tem o recebimento, né? Logo em seguida tem o put away, né? O que é o put away? É atividade de pré-packing, né? Então, o que é isso? Você recebe o produto, aí você vai fazer um trabalho nesse produto para armazenagem, né? Ou para estocagem, né? Então, o que é? Você vai colocar plástico nele, vai colocar papelão, aplicação de filme, colocação de etiquetas. Então, tudo é feito nessa área aqui chamada put away, né? Leitura do código de barra, definição do local de endereçamento do material, movimentação de pallet até a área de estocagem. Você recebeu, vai para uma área auxiliar, né, que vai ser preparado o material para ser estocado. Então, aqui dependendo da necessidade da empresa, ela vai fazer uma forma de identificar, de proteger o produto. Então, é nessa área aqui que é feita, tá? Depois a gente tem a área de picking, né? O que é isso? O picking é a retirada dos itens em estoque para atendimento de uma demanda específica. Então, pode ser uma coleta, uma separação, uma preparação de pedidos segundo a necessidade de cada cliente. Então, quer dizer, o produto está estocado, você vai na área de picking, que vai buscar o produto para ser enviado para o cliente. Então, é feito na área chamada picking, tá? O outro processo, outra área, é o stage out. Então, é o local destinado aos materiais, os produtos que estão em processo de expedição e tem a finalidade de otimizar o uso dos equipamentos de movimentação, mão de obra e a capacidade de transporte do veículo de carga, né? Então, vocês estão vendo aqui cada uma das etapas, o que ocorre dentro do lado do armazém, né? Tem a outra área, que é chamada de cross-docking, né? É uma operação de rápida movimentação de produtos acabados para expedição entre fornecedores e clientes. É um transbordo sem estocagem. Mais para frente a gente tem uma explicação melhor sobre cross-docking, tá? Um desenho que vai ficar até mais fácil para vocês entenderem. E depois a gente tem a expedição. A expedição é a última fase do ciclo de armazenagem, antes do carregamento e embarque do produto para o cliente ou entrega do material para a produção, né? Então, quer dizer,
recebeu o produto, está aqui na estocagem, fez aqui a embalagem, tudo, né? Foi para a estocagem, e a expedição ela pode sair ou tanto para o cliente, ou pode ser uma matéria-prima que vai sair para a produção. Então, sempre tem área de expedição também, que pode ser também dentro da empresa, né? Então, aqui é uma visão do fluxo de operação dentro da área de armazenagem, tá? Aqui a gente tem um exemplo de cross-docking, né? Então, o que tem aqui? Isso aqui é a parte, a estrutura, né, do cross-docking, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem caminhões chegando aqui, né? Fazem, descarregam os produtos, né? E aqui tem uma movimentação de produto e vai já para o caminhão para fazer a distribuição para outros locais. Então, muitas vezes, o que acontece aqui no cross-docking, né? Vem caminhões grandes, né? Fazem, descarregam o caminhão, e aqui são montados caminhões menores, né? Para transportar para a área central da cidade. Então, e não existe uma área de armazenagem. Chega do caminhão, aqui já é preparado os caminhões menores e já vão para os clientes. Então, o cross-docking é isso, é um carregamento, descarregamento e carregamento de caminhão sem ter a armazenagem, tá? Então, utiliza-se muito isso para se entregar produtos nos grandes centros, onde não entram caminhões grandes, né? Ou então, montagem de determinado tipo de produto, né? Que aqui tem um outro desenho do cross-docking, né? Então, a gente chega aqui com um caminhão carregado de um único produto, né? Ele descarrega aqui numa área, né? E, a partir daqui, a área de carregamento da empresa, né, faz a composição nos caminhões menores, mas com uma mistura de produtos, né? Então, quer dizer, chega um produto igual e aqui ele faz uma composição diferente para ir para centro de distribuição ou para ir para lojas. Então, é uma forma também de cross-docking, né? Então, aqui é um trabalho de armazenagem temporária, mas não fica muito tempo. Não tem área grande para armazenar. É só uma área mesmo para comportar a carga de um caminhão. No momento que tá descarregando, ele já pega e já começa a montar outros caminhões para saírem, né? Caminhões menores, já com uma carga mais um pouco distribuída, tá? Existem algumas estruturas de armazenamento, né? No livro tem várias, né, estruturas. Eu trouxe aqui duas, né, que tem vídeos, né, e aí depois, se vocês tiverem assim bastante curiosidade, dá para pegar os vídeos, os links de vídeos que tem lá no livro, né? Então, vamos dar uma olhada nessas duas estruturas aqui, tá? Então, essa aqui é uma estrutura, né? Essa estrutura chama porta pallet.
Ela tem essa outra aqui também. Isso aqui chama-se drive-in. Drive-in e drive-thru. Drive-in é um sistema constituído por um bloco contínuo de estruturas não separadas por corredores intermediários. As empilhadeiras movimentam-se dentro da própria ao longo de ruas. Não há vigas bloqueando o acesso da máquina para depositar ou retirar as cargas. Os pallets são apoiados sobre braços em balanço fixados nos montantes. O sistema é capaz de oferecer um bom número de vantagens. Proporciona alta densidade de estocagem graças à eliminação de corredores. Pode estocar o mesmo número de pallets que um porta-pallets convencional na metade da área. A inexistência de superposição direta de cargas evita o esmagamento acidental e o risco de quedas de pilhas. O sistema pode utilizar empilhadeiras comuns com pequenas modificações na estrutura de proteção do operador. O sistema é particularmente indicado para os casos em que as movimentações de entrada e saída sejam feitas separadamente, em que o estoque seja movimentado de uma só vez a intervalos prolongados. O sistema apresenta alguns inconvenientes. Para se alcançar o pallet do meio é preciso movimentar primeiro os que estão na frente. O estoque poderá ser movimentado retirando-se por último o item que entrou primeiro, o que limita a variedade dos itens a estocar. Estas desvantagens podem ser controladas transformando o sistema drive-in, onde a empilhadeira adentra pelas ruas, no sistema drive-thru, onde a empilhadeira atravessa toda a extensão das ruas fora a fora. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam comentar? Tá bem tranquilo, professor. Tá Sim, mesmo? acho que Então vou complicar um pouquinho a vida de vocês. É, o lado de... A gente, assim, no geral, mesmo quem não tem, assim, conhecimento profundo, né, de armazenagem, mas você começa a ver, né, se você, por exemplo, você vai num supermercado, né, como o Açaí, né, você vê esse tipo de estrutura, né, um supermercado um pouco atacadista, né, meio atacadista. Se você parar um pouquinho para observar, você vê que eles fazem esse armazenamento, né, nesse tipo de prateleiras verticais e tudo mais, né? Agora, é claro, a gente são informações e o lado da armazenagem, né? Ele faz parte do... Se você trabalhar numa empresa, independente da área que você vai trabalhar, você não vai trabalhar na armazenagem, mas é uma indústria, você vai ser um administrador, você vai precisar lidar, isso aqui, você precisa de ter esse conhecimento, né, de como funciona a armazenagem. Faz parte da logística, né? Se você for trabalhar numa linha numa área de logística, a armazenagem faz parte e ela está envolvida todo no processo de logística, né? Então, são informações que são adicionadas para vocês, para que vocês tenham um conhecimento amplo aí de todas as áreas aí, né? Tá tranquilo, então? Sim, professor, tá bem de Legal. boa. Então, o que nós vamos fazer nesse bimestre, né? No bimestre passado, a gente fazia questionário, né? Como atividade do professor, né? Fazia questionário, vocês respondiam, ganhavam pontuação, tal, né? Então, esse bimestre, vou fazer um pouco diferente, né? O que nós vamos fazer? Existe esse filme, Um Senhor Estagiário, né? E ele aborda uma parte de logística, né? Mostra uma operação de e-commerce, né? De modo bem sucedido, né? E tem detalhes interessantes. A proprietária faz compras
para a loja virtual, a fim de avaliar a logística do empreendimento e tal. Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Que vocês assistam esse filme, né? E notem os detalhes que existem tratando de logística, mas tem muita coisa tratando ali da teoria que a gente já viu, né? Então, vai falar essa parte de movimentação, vai passar. Então, eu quero que vocês usem a análise crítica de vocês para pegar informações desse filme, né? A maioria de vocês já deve ter assistido, mas quem não assistiu, assiste ainda, né? E aí vocês vão montar um documento, um relatório sobre o filme, falando dos detalhes que vocês viram lá, que aborda a área de logística, tá? Então, o filme é o Senhor Estagiário. O que vocês vão fazer, né? Vocês vão escrever um texto de em torno de umas 15 linhas, né? Descrevendo o que o filme aborda, algumas cenas e comentário de passagens que abordam a área de logística, né? Eu quero que vocês apontem que minuto e aproximadamente um minuto do filme que aparece isso, pelo menos um ou dois que passam, né? Vocês vão criar um documento em Word, né? Vão tirar, provavelmente vocês vão estar assistindo o filme no computador, tira uma foto e cola nesse Word aí para comprovar que vocês realmente assistiram o filme, né? Pode ser feito em dupla, né? Cada aluno, mas tem que postar o material individualmente, né? E vocês vão postar até dia 10 de novembro, essa atividade é para fazer até 10 de novembro, e vocês vão postar na pós-aula da unidade 2, sessão 2. Tá? Então, essa atividade vale 1.500 pontos. Professor, esse filme tem na Netflix? Eu acho que tem no Netflix, mas deve ter também deve ter no YouTube. Eu posso ver se vocês não conseguirem não sei se já saiu do Netflix, tá? Mas a gente pode procurar onde tem. No YouTube tem também. Obrigada. Tem na Tá? Netflix, professor, acabei de ver aqui. Ah, é? Então, Netflix tem. Um E senhor, quem não tem assinatura, faz uma assinatura por uma semana e cancela depois, só para assistir o filme. Tranquilo, pessoal, atividade? O que eu quero fazer com essa atividade, né, é desenvolver um pouco o lado analítico de vocês, né? Então, é bastante importante a gente desenvolver um pouco o lado analítico, assistir um filme, assistir qualquer documentário, alguma coisa, mas com um outro olhar, né? Não pensando no filme em si, mas trazendo as mensagens. Aqui ele vai trazer para a gente informações sobre logística, tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Muito bom. Aqui vocês vão postar lá no Unidade 2, Seção 2, na atividade do professor, tá? Você ia perguntar alguma coisa? Alguma coisa adicional, pessoal, que vocês queiram comentar? Acho que não, professor. Não, professor, Só isso mesmo. ficou bem claro. Legal. Então, se